presidente Lula defende um acordo sobre o impasse das emendas parlamentares e a Janaína Camelo vai trazer as informações para a gente agora. Mas o que o presidente defende em termos de mudança? É mudar o nome da emenda, a maneira como ela vai ser paga, de alguma forma para atender aquilo que é exigido pelo Supremo Tribunal Federal a partir do ministro Flávio Dino? Conta aí, Jana. Pois é, Evandro, ele disse especificamente em relação às áreas para onde essas emendas costumam ser indicadas. Ele disse o seguinte, que se for preciso, de acordo com a vontade da população, modificar as áreas para onde essas emendas são indicadas, costumam ser indicadas, então que o governo vai sim, o executivo vai fazer essa modificação. Ele não fez nenhuma especificação, mas a gente sabe, né, Evandro, que o governo ele sempre defendeu que as emendas parlamentares sejam indicadas para projetos do governo federal, para projetos do governo Lula. Então, deu a entender que foi isso ao que ele se referiu. Ele deu essa declaração nessa entrevista coletiva que ele concedeu hoje de manhã, aqui no Palácio do Planalto, quando ele foi perguntado qual vai ser a relação do governo federal, do Palácio do Planalto, com os novos presidentes que vão ser eleitos no próximo sábado na Câmara e no Senado. E aí ele disse que vai ser preciso uma negociação sobre emendas parlamentares, vai ser preciso uma negociação do Palácio do Planalto com a Câmara e com o Senado para chegar a um acordo comum. Essas foram as palavras do presidente Lula e ele disse também o seguinte, com relação a isso, ele atribuiu as emendas parlamentares a uma conquista do Congresso durante um governo que ele chamou de irresponsável. Vamos ouvir a fala do presidente agora. O governo não tem nada a ver com as emendas parlamentares. Foi uma conquista deles num governo irresponsável que não governava o país. Tá? Então, elas existem. Nós estamos agora com decisões da Suprema Corte do ministro Flávio Dino e nós vamos negociar para ver se coloca um acordo definitivo entre a Câmara, sabe, e o Poder Executivo para saber que, sabe, se tiver que dar emenda, vamos dar emenda subordinada e orientada a projetos de interesse do Estado brasileiro. Sobretudo na área da educação, na área da saúde, na área do transporte. É assim que a gente vai trabalhar. Até que a gente crie condições para que seja da forma diferente. Pois é, Evandro, foi isso que o presidente Lula disse, então, com relação a emendas. Ele foi perguntado também se vai, o que ele pensa aí dos, então, candidatos à presidência da Câmara do Senado. Ele disse que não vai se envolver nisso, né, que para ele, quem ganhar, ganhou, e tudo bem. A gente sabe que os favoritos ali na Câmara é o Hugo Mota e no Senado é Davi Alcolumbre. O presidente Lula também disse que não tem a intenção de mudar os líderes do governo federal lá na Câmara dos Deputados e no Senado, que devem continuar os mesmos líderes, assim como também o responsável pela articulação com o Congresso aqui no Palácio do Planalto, o ministro Alexandre Padilha. Evandro. Obrigado, Janaína. Ótimo trabalho para você aí em Brasília. Que foi, Gustavo Segré? Me chamou a atenção. O presidente não deve ter lembrado da época do mensalão, que era uma forma também de fazer alguma coisa parecida com soltar dinheiro em emendas, só que era ilegal na época, né? Essa questão das emendas tem uma participação do STF, que colocou um limite na falta de transparência e todos aqui concordamos que era muito oportuna essa limitação. Está faltando transparência, indubitavelmente, mas a fala do presidente mostra como que ele quer cortar as emendas do jeito que estão e tem que estar subordinadas ao Poder Executivo. Bem na hora em que tem a votação da presidência de deputados e de senadores. Eu não sei se o timing foi legal e mostra qual é o objetivo do governo. Tem que ver agora se a outra parte está de acordo, né? Ô Zé Maria Trindade, de que maneira que isso bateu a porta do Congresso, hein? Pois é, na verdade, houve ali uma troca de desconfiança entre governo, né, o presidente Lula e ministros e líderes no Congresso Nacional. Ninguém no Congresso Nacional quer mudar essa situação. Nem o PT, nem o Centrão, nem ninguém. O Congresso, todo o processo aí de troca de sucessão, né, de troca de presidentes, o ponto inicial era esse. A autonomia do Congresso Nacional, a força do Congresso Nacional significa dinheiro, significa a emenda parlamentar e o poder do parlamentar. E, em segundo lugar, está ali a resistência com relação a certos atos do Supremo Tribunal Federal. Houve lá atrás, no governo Dilma,
né, Eduardo Cunha, um fortalecimento do Congresso Nacional com a história das emendas impositivas, ou seja, entra para o governo ser obrigado a despachar. Não tinha data, né, o governo negociava sobre a data de liberação. Mas depois, Luiz Eduardo Ramos era o ministro, negociando com o Congresso Nacional. Eu me lembro da frase. Ele falou, eu não vou colocar as mãos nisso. Meu amigo, lidar com esse tipo de coisa por aqui, autorizar emenda e tal, é chave de cadeia. Isso é problema. E ele viu, falou, não, depois que eu sair do palácio, eu vou ter problema. E liberou isso. Os deputados e senadores ouviram aquela frase e falaram, pois nós queremos botar a mão nisso. E botaram com força a mão nisso, que é o orçamento da União. E agora o presidente Lula não tem força para mudar e ficou nesse, né, quer que as emendas sejam usadas em projetos do governo. Aí não é a mesma coisa para os deputados, mas enfim, não há força do governo para mudar essa situação. As emendas continuam. Fala, Piperno. Claro, quer dizer, se é uma... Hoje, há 3 certezas em relação a todos nós. A gente nasce, elas 4. A gente nasce, paga impostos, morre e o Congresso vai ter emendas para sempre. Não, assim, o que foi concedido ninguém tira. Aquele momento do Eduardo Cunha, das emendas impositivas, aquilo veio para ficar. Acabou sendo muito ampliado no governo Temer, porque, afinal de contas, o Temer teve que resistir a 2 votações de impeachment, e aí teve o estouro da boiada no governo Bolsonaro. Só que, uma vez estabelecida essa nova ordem, ninguém vai conseguir convencer o Congresso, falar assim, puxa vida, Congresso, olha, vocês estão ficando com dinheiro demais, está na hora de vocês se conterem. Óbvio que isso não vai ser feito, né? Um desejo utópico desse ou de qualquer outro presidente. Agora, na verdade, pelo menos, e outra coisa também, né? É igualmente utopia imaginar que o Congresso está bom. Então, presidente, é o seguinte, nós aceitamos ficar com essa bolada toda, mas com base nos bons pruridos aí de todos nós, vamos agora, então, a enviar nossas emendas para os bons projetos. Nunca mais vamos investir em coisa duvidosa, em porcaria e tal, né? Óbvio que também não vai acontecer. E aí, há 2 elementos que eu acho fundamentais. Ou o STF continuar em cima para saber o que foi feito lá atrás. Porque é aí que está o negócio. Isso tem potencial para gerar algo, para produzir uma reviravolta maior do que a dos anões do orçamento. Porque naquele tempo eram só os anões. Agora são os grandinhos e os gigantes também. E a segunda coisa é disciplinar a questão da transparência, que é o Congresso está exigindo, aliás, que o STF exige. Em momento algum, o STF falou, bom, olha, é dinheiro demais, vocês têm que diminuir isso. Não. O que o STF está exigindo é que, olha, o problema do dinheiro vocês acertem com o Executivo, mas a sociedade exige saber o que é que vai ser feito com esse dinheiro, que é o mínimo que se deve exigir. Vai lá, Gani. Você sabe que tem outra certeza, que em algum momento eu e o Piperno vamos discordar, mas não vai ser dessa vez, a maior parte do que ele falou, eu concordo. Agora, em relação ao acionamento do STF, de fato, o STF não está pedindo uma diminuição das emendas e transparência, mas é claro que acionar o STF, né, a negociação fica mais propícia para o governo, porque à medida que você pede mais transparência, também ali, né, na negociação entra a diminuição de emendas. Mas mesmo com o STF do lado do governo, né, e o STF com a decisão correta, diga-se de passagem, o governo não está conseguindo diminuir as emendas, mesmo num ambiente de negociação que foi mais favorável ao governo, dado que o STF, né, colocou uma série de exigências para cima do Congresso Nacional. E aí a fala do presidente, né, gerou aí todo esse ruído num momento complicado. Por quê? Porque o Congresso está empoderado, o governo está mais enfraquecido, está com baixa popularidade, né, não emplaca ali na economia, e aí a gente sabe, um Congresso empoderado e o governo com baixa popularidade
é claro que é prato cheio para o Congresso e para cima do governo. Que foi, Segré? Eu tenho uma reflexão que é, não será que pode ser utilizada essa questão da auditoria que o STF solicitou sobre as emendas anteriores como para ter uma boa base de elementos que permitam negociar com o Congresso, dizendo, olha, tem isso aqui. Se vocês não aceitam eliminar ou diferenciar as emendas aqui para frente conforme o Executivo quer, nós vamos trazer tudo isso à tona. E vai ser investigado e vai ter um monte de penalização. Tomara que não, porque qualquer irregularidade para o passado deve ser investigado e os responsáveis, se tiver algum delito, devem ser punidos. Que isso não seja utilizado como uma moeda de troca. Mas o fato de ter essa intervenção do STF, devemos lembrar, teve emendas bloqueadas que passaram a fazer parte do Tesouro no final do ano. Então, me parece que pode ter aí uma discussão em que o STF pode ser um pilar fundamental para que o presidente consiga o que ele está agora manifestando e que certamente o Congresso não quer. Mas tem uma coisa. Finaliza aí, Piper. Não, de fato que por conta das regras que o STF impôs, não deu tempo para negociar a liberação de uns 4 bilhões de emendas. Agora, eu vou dizer um negócio, eu duvido que o Congresso vai deixar barato isso e não vai exigir essa grana de volta. Ainda mais que essa mudança agora também na mesa diretora, tudo isso vai servir de pano para troca. Ou para manga, pano para manga, melhor não falar em mangas aqui. Laranja. Vamos evitar, panos para laranja.